Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Aqui no Acre são exatamente 10 horas e a gente começa agora a nossa live número 4 do desafio Mulher de Propósito. Sejam todas muito bem-vindas, pessoal que tá chegando aí. Ana Lu acabou de entrar aí. Ana, pessoal que já tá assistindo a reprise já sabe como funciona, né? Pula aí seus 2, 3 minutinhos que eu vou receber minha galera aqui. Olha o Wellington aí. Alcilândia entrou. E hoje a gente vai falar do quê? Ontem a gente veio construindo aí toda uma história só pra gente relembrando aqui a nossa caminhada. Na nossa primeira live a gente tratou de falar das nossas versões, a gente foi lá atrás, a gente viu o quanto a nossa história é valiosa. A Érica estava aqui com a gente falando o quanto a história dela foi fundamental para o negócio dela, para ela começar a vender. A gente falou que pessoas conectam com pessoas, tá? Então você precisa ter a sua história, a sua verdade. Bruno, seja muito bem-vindo, Marla. E depois a gente deu continuidade à nossa segunda live, tem um desafio lá no grupo também, mas nossa segunda live a gente teve aqui a Dani e a gente falou sobre produtividade, sobre organização. A gente falou que nós somos mulheres e que às vezes a gente não dá conta de tudo e que tá tudo bem, que a gente tem essa mania de querer controlar, de querer pegar tudo e botar aqui embaixo da nossa asa pra gente fazer, mas às vezes a gente não consegue. E essa culpa a gente precisa tirar, jogar ela bem longe da gente. E aí ontem a gente teve uma super live com a Anália, que nossa queridíssima da Lumos Atelier, e a gente entrou num ponto muito central aqui, porque a gente fala essas lives, esse desafio é especial do mês da mulher, mas a gente fala muito de empreendedorismo, né? Porque aqui é o lugar do empreendedorismo. Então a gente falou como é difícil às vezes quando a gente está empreendendo querer ir com a boiada, porque quando a gente começa a empreender a gente pensa no dinheiro, no sucesso, na riqueza, nos vários clientes, e quando a gente chega, enfim, bota a mão na massa, a gente vê que não é bem isso que a mídia fala, não é bem isso que todo mundo fala, né? Empreender um pouquinho mais embaixo, a gente tem vários desafios, às vezes não tem cliente, às vezes não tem dinheiro, às vezes o cliente é chato, vive pedindo desconto, né? Oi, Cindy, Felipe, sejam bem-vindos. E além de todos os desafios do empreendedorismo, a gente tem o nosso maior desafio. Que qual é o nosso maior desafio? Nós, né? As nossas podridões aqui dentro, os nossos pensamentos negativos, a nossa mente que quer puxar a gente para baixo e quer sabotar a gente, os nossos medos, as nossas crenças que não deixam a gente ir adiante. E aí, qual o segredo disso tudo? Lembra lá da trilogia? Que para você superar isso tudo, você precisa ter um autoconhecimento muito grande. E além do autoconhecimento, você também precisa trabalhar a questão do seu mindset empreendedor. Você precisa olhar para você e pensar que você não é mais qualquer pessoa, que você empreende agora. Então você precisa pensar como gente grande, você precisa saber usar a estratégia. E além disso tudo, né? A gente também precisa do autoconhecimento, a gente precisa de estar conectado aí com o nosso mindset, a gente também precisa de... Deixa eu só beber uma água, que a tosse aqui na corona não, viu? É tosse mesmo. A gente também precisa olhar para o nosso propósito, para a nossa missão, para o nosso valor, porque não adianta nada a gente se conhecer, saber os nossos defeitos, as nossas qualidades, que é muito mais do que isso, né? Saber as nossas crenças, o que limita, a gente saber pensar como empreendedor, não ter uma direção, não ter uma visão. Então essa trilogia precisa estar muito bem formada aí na sua cabeça, porque quando não está formada, você fica andando em círculos. Você compra curso, faz curso, paga caro para aprender uma nova técnica, vende um pouquinho, desce de novo, vende um pouquinho, desce de novo, e fica nessa inconstância. Você não tem constância nos seus ganhos, né?
E eu queria fazer um adendo aqui, tá? Já vou avisar que eu também já não tô aguentando mais ouvir falar de coronavírus, mas tem muita ligação com o nosso assunto aqui de hoje. E eu não vou mandar você passar álcool em gel na mão, porque eu sei que você já sabe. Eu sei que você já sabe de tudo que tá acontecendo aí no mundo afora. Só que eu queria relatar, tipo, a gente pensa, né? Eu tenho uma mente pensante aqui e a gente começa a ligar os pontinhos. Você sabe que eu fiz uma viagem ao Peru agora, né? Recentemente eu tava no Peru. E eu aprendi muito lá com eles, com a cultura deles. É lindo quando você viaja para outro país que você consegue ver como é que as coisas lá funcionam. E lá, se tem uma coisa que eu aprendi, é que os peruanos, eles têm muito respeito. Eles têm muito respeito uns com os outros, né? Tem respeito com a cultura, com a ancestralidade dele. Eu fiquei chocada como eles preservam a cultura inca, né? Como eles trabalham tudo que é de turismo em volta dele, tá em volta da cultura. É claro que dá um dinheirão do caralho, mas isso preserva quem eles são de verdade, né? Eles têm muito respeito com eles, com a cultura, com os animais. Os animais entram nos restaurantes, entram nas farmácias e ninguém chuta os bichinhos, gente. Ninguém briga com os bichinhos. Ó os coraçãozinhos subindo. Como eu amo coraçãozinho. Taca ali o dedo aí nos coraçãozinhos. E além disso tudo, né? Eles têm um respeito muito grande com a natureza. Porque eles acreditam em algo maior. Não sei se você sabe, mas lá eles preservam muito a cultura inca, né? E eles acreditam muito no que eles chamam de Pachamama, que é como se fosse a nossa mãe terra, que é a deusa da fertilidade deles, né? Então, é como se fosse um ser vivo. Então, a terra deles, eles acreditam que a terra é um ser vivo. E que eles só moram lá naquele lugar porque ela deixa eles morar. Então tem um respeito muito grande. Tem algumas terras que você não pode habitar, porque eles têm lá os rituais deles, eles sabem. Não, ali não pode viver gente, porque ali Pachamama não deixa, Pachamama não quer. Você vai pra lá, tem terremoto, tem o que eles chamam de sismo, né? E aí ela te expulsa de lá de novo. E eu tava pensando, né? Toda essa minha jornada aí, eu fui pro Peru, voltei, e agora essa confusão, esse caos, coronavírus, Jesus amado. E tem uma galera que acredita que esse é um chamado para despertar de consciência da população. Não sei se você acredita nisso, mas a gente vive numa vida muito frenética. Não tem mais respeito com porra nenhuma. Mentira que tem respeito com a natureza, não tem. A gente desrespeita a natureza a todo momento. A gente parou de olhar, sabe? A gente tá aqui, a gente não sente nem mais o ar que a gente respira. Para um segundo, ó. Você respira tão rápido que você nem sabe mais que você tá respirando. A gente vive num mundo tão frenético que a gente não consegue ligar mais para os nossos sentimentos. A gente já falou isso na live. Quanto nós mulheres estamos sempre preocupadas em trabalhar, em ser boa mãe, boa esposa, e a gente tá tão preocupada em ser que a gente esquece de viver, né? A gente esquece de viver o momento agora, o momento presente. Então agora tá todo mundo em casa, tá todo mundo surtando. Cara, aproveita esse momento para pensar na vida, sabe? Parece que na reflexão que eu fiz aqui, vê se faz sentido para você ir. Se fizer sentido para você, coloca um joinha aqui nos comentários para mim. A reflexão que eu fiz é que parece que Pachamama, a nossa mãe terra, tá dando uma sacudida aí, tá falando, opa, minha galera, vamos prestar atenção agora, vamos viver de verdade, porque senão você vai perder essa sua vida, que é o bem mais precioso que você tem, que você não tá dando valor. Opa, vamos parar de poluir, vamos parar de desmatar, vamos parar de desrespeitar o coleguinha, vamos viver numa harmonia. Então é assim, ó, vou mandar o coroninha aí pra dar um chacoalhão em vocês, pra botar vocês dentro da casinha pra vocês pensarem. Então fica aí quietinho agora pensando, refletindo sobre o que você tá fazendo da vida. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Se faz sentido, me deixa um joinha aqui. Então, eu só queria me falar isso pra você. Que é tão importante a nossa jornada de autoconhecimento, a gente olhar pra dentro e a gente entender que diabos a gente tá fazendo nessa terra, que diabos a gente tá fazendo nessa vida. Então essa não é uma oportunidade para você estar aqui assistindo a live. Se estivesse trabalhando não ia dar, né? Esse horário.
se aprofundar no desafio, rolar aí o feed, ver os conteúdos, se aprofundar em você, em si mesmo, acho que é um chamado, viu? Presta atenção, hashtag presta atenção. E hoje a gente vai falar disso, dos nossos desafios, das nossas questões internas, né? No desafio lá no grupo a gente falou dos nossos recursos, os nossos recursos internos e os nossos interferências internas, que vem de dentro, né? Então tudo que a gente tem que faz bem, tudo que a gente tem que faz mal também, que a gente é yin yang, né? Tipo, ó, se você mexer com a mãe terra, uma hora ela vai acordar, vai dar uma sacudida só assim e vai jogar uns 100 mil pra fora, que é o que tá acontecendo agora, né? Então, olha pra dentro, o que você tem de bom aí, o que você tem de ruim. Porque se você não der valor no que você tem de bom, o que você tem de ruim supera. E aí ele dá uma balançada em você também. Então, olhar pra dentro foi o exercício que a gente fez hoje lá no desafio. E aqui a gente vai falar sobre as suas interferências. Porque tá bom, né? Eu sei que eu tenho medo de fracassar, eu sei que eu tenho muito medo de perder o meu negócio aqui com corona, eu tenho medo do que vão dizer de mim, eu tenho crenças limitantes relacionadas a dinheiro, relacionadas a relacionamento, enfim. Um monte de autossabotagem na minha cabeça. E aí, o que eu faço agora, né? E para isso, eu vou chamar para vocês uma pessoa mega especial mesmo, Marla Eli, é uma baita de uma coach que tá agora, nesse exato momento, lá na Romênia. Ela viaja ao mundo e hoje ela tá na Romênia e ela vai fazer a live com a gente de lá, tá bom? Ó, meninas que estão aqui, estão lá no grupo, avisa lá no grupo que a nossa live começou, ok? Manda lá pro pessoal vir pra cá, vir assistir nossa live, porque se eu gosto de coração, vocês vão conhecer uma mulher que gosta mais de coração do que eu. Marla é o coração em pessoa. Ela gosta de coração, viu? Deixa eu só conectar aqui. Vamos ver se ela entra. Tá aguardando aqui a conexão. Olha essa linda aí. Oiê. Entrou. Tá dando pra me ouvir? Tá um pouco baixo, mas eu consigo te ouvir. Talvez eu fale muito alto. Peraí que eu vou Tá dando colocar pra meu ouvir, fone. gente? Vai melhorar. Acho que agora tá melhor, não? Sim, Melhorou? melhorou muito, muito, muito. Melhorou? Muito. Seja muito bem-vinda, Que Marla. bom, que bom, que bom. Conta um pouquinho Obrigada, pra Cá. galera quem é Obrigada. você. Bom, eu vou me apresentar então, rapidinho. Meu nome é Marla Eli, eu sou coach de mulheres, coach e mentora de mulheres. Marla, o que é uma coach e uma mentora de mulheres? Eu ajudo as mulheres a serem quem elas nasceram para ser, a elas buscarem dentro delas todo o potencial incrível que elas têm e ocupar o lugar delas no mundo, né? Quando elas descobrem o poder incrível que elas têm dentro delas, a estima aumenta, a autoconfiança aumenta e elas podem fazer o que elas quiserem da vida delas. Cá, tá conseguindo me ouvir? Tá dando uma travadinha aqui, mas tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, galera? Coloca aí. Tá me ouvindo? Acho que deu um pane aí. Não sei se foi Nel, se foi eu. Coloca aqui nos comentários, gente, pra eu não ficar sozinha, dá agonia. Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá aparecendo eu e ela, porque ela travou pra mim agora. E eu acho que travou geral. E Marla saiu. Olha só o que aconteceu. Deixa eu tentar botá-la de novo aqui. Talvez seja a conexão de internet dela, né? Como ela tá fora, eu estou em my house, então tá tudo bem.
Oi, Cá. Voltou? Voltou. Ai, que horrível, que horrível. A gente testou antes, né? A internet estava funcionando perfeitamente. Imprevistos da vida. Coisas da vida que a Bom, gente tem que aprender a lidar, né? interferências externas. Essas são externas. Sim, todo Fala mundo. pra mim. O que você conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir minha apresentação ou não? Cortou. Eu ouvi, você falou aí que trabalha com mulheres para que elas consigam ocupar o lugar delas no mundo, e eu acho isso magnífico, eu Isso admiro pra mesmo. caceta o seu trabalho, você sabe quanto é importante a sua função aqui no mundo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, eu não sei, eu vou contar um pouquinho da minha história. Posso contar um pouquinho da minha história? Tu quer que eu me apresente contando um pouco Claro! da minha história? Bom, então vocês já sabem o que eu faço. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Como a Karine falou, atualmente eu tô aqui na Romênia, tô pegando voo de volta para Irlanda, onde eu moro atualmente. Estou aqui na Romênia de férias. Estou aqui no meio do nada, né? De um parque que tem aqui bem distante da cidade, por isso que também a internet. Eu vim testar aqui antes para ver se estava funcionando e estava, e aí acabou que agora deu uma falha, mas vamos ver se dá tudo certo. Então, a minha história. Bom, eu saí de uma cidade de 7 mil habitantes, uma cidade pequenininha chamada Alecrim, no Rio Grande do Sul. É, Desde pequena eu sempre tive muita vontade de conhecer o mundo. Eu não ficava satisfeita olhando tudo que eu via ao meu redor. Eu sempre achava que eu podia muito mais do que aquilo, que o mundo era muito maior do que aquilo que eu vivia. Só que o medo de ir, né, para o mundo sempre foi muito grande e pensava, ao mesmo tempo que eu queria, eu pensava, não, mas isso é muito grande para mim. Como uma menina de uma cidade de 7 mil habitantes vai sair para o mundo, né? Vai desbravar o mundo. Mas eu cresci, aí eu saí da cidade de 7 mil habitantes, fui para uma cidadezinha de 13 mil habitantes, depois uma de 20, depois uma de 50. E aí eu morei por 13 anos em Gramado. E o que acontece? Durante toda a minha trajetória, eu sempre busquei a evolução, né? Eu lembro que desde os 18 para 19 anos eu comecei a ter essa consciência. Eu não estou nesse mundo por acaso. Trabalhar não é só pagar boleto. Eu não quero acordar todo dia de manhã e ir fazer o que eu não gosto. Eu quero encontrar um trabalho que eu me sinta realizada, que eu me sinta feliz, que eu possa contribuir para a humanidade. Eu sempre tive esse sonho de mudar o mundo. E aí, com isso, eu nunca parei, né? Eu nunca parei de ir atrás do que eu queria, dos meus sonhos. Só que em toda essa minha caminhada, eu sempre tive muitas interferências, né? Muitas interferências, principalmente interferências internas. Externas, eu acho que todos nós temos, né? Mas como a Karine falou, a batalha interna é aquela pior de todas, onde a gente tem que todo dia de manhã acordar e lutar contra contra nós mesmos, né? Então eu sempre tive medo, eu sempre achava que eu não ia conseguir, eu tive muito problema com amor próprio, com autoestima. Eu me olhava no espelho, me achava uma mulher bonita e eu dizia, e daí? Eu não gosto de mim, eu não gosto do que eu tô vendo. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu não entendia que amor próprio, né, autoestima, era muito além de se olhar no espelho. Porque todo mundo dizia, não, mas tá muito bonita, e não sei o quê, como que, né, tu não se gosta? E é o que muita gente hoje pensa, né? Hoje muitas mulheres pensam que a autoestima é só se olhar no espelho e olhar a beleza. E não é muito além disso. Então, ao longo do meu caminho, eu fui encontrando muitas interferências, né? Mais internas do que externas. E eu fui, ao longo do tempo, minimizando essas interferências. Mas, Marla, como assim? Como tu foi minimizando essas interferências? Eu fui agindo, né? Eu não deixei o medo me dominar. Eu não deixei a tristeza me dominar. Eu passei por
3 depressões até hoje bem profundas. Todas elas quase me levaram lá no fundo do buraco, né? Assim, me levaram bem profundo, mas eu consegui sair antes de ser o fim. E eu tenho muito orgulho de mim por toda a minha caminhada, por tudo que eu passei. Porque eu acho que o mais importante de tudo é a gente nunca desistir da gente mesmo, né? É a gente evoluir sempre, todos os dias, cada dia um pouco. É isso que me fez viajar por 25 países, é isso que me fez aprender uma nova língua, é isso que me fez ser uma pessoa muito mais aberta, muito mais amorosa, muito mais dedicada para mim mesmo, né? Assim, amorosa comigo mesmo. E isso é muito importante. Muito mais então, ser muito mais eu. Eu tinha muito isso de eu querer ser eu e eu ter muito medo, né? Do que as pessoas iam dizer, do que as pessoas iam julgar, né? Hã? É muito importante a gente falar sobre uma coisa aqui, né? Porque quando a gente fala de interferências, a gente está falando de coisas que são péssimas, que são realmente ruins. A gente está falando do seu medo que te trava, a gente está falando da sua crença limitante de que, por exemplo, você não pode ganhar mais que seus pais, que você não pode ganhar mais do que seu marido. São crenças limitantes relacionadas a dinheiro que não te deixam ganhar mais, fazer mais dinheiro. A gente está falando de coisas ruins, como, por exemplo, autossabotagem. Tem gente aí que tem, por exemplo, sabotadores, como o hiperrealizador, que é uma pessoa que é workaholic, trabalha 24 horas por dia e nunca está satisfeita. São pessoas que realmente se machucam. A gente está falando da sua ansiedade. A gente está falando de tudo de ruim que está aí dentro de você. Travou só para mim a Marla aí? Ou travou para vocês também? Fala aqui para mim nos comentários. Eu acho que não, que os coraçãozinhos estão subindo aí, ó. Eu acho que a gente está no ar ainda. Acho que a live está rodando. Acho que foi só a Marla que caiu. No ar. Vou botar a Marla aqui de novo. Vou continuar falando o que eu estava falando. A gente está falando das nossas interferências, né? Que são realmente coisas bem ruins, que são coisas que, sério, quando a gente olha, a gente fala, para que eu preciso disso na minha vida? Voltou, Cindy? Voltou a live. Alguém me responde. Tô colocando a Marla de novo. Hoje tá difícil, hein? Ah, a Marla não voltou, mas você tá ouvindo, né? Você tá ouvindo porque tá aí ainda não. Então posso continuar aqui. Então, às vezes a gente olha e fala, né? Que não tem nada de bom para acrescentar na vida da gente. É tipo quando você passa por uma situação muito ruim. Quando você perde o emprego, você olha para aquilo e fala, nossa, o que de bom isso tem para me mostrar? Nada, né? Perdi o emprego, tô desempregada, sem dinheiro, que coisa horrível. Mas a gente tem que entender que a vida é feita de bem e mal. Que para existir o bem, precisa do mal, porque senão o bem não existe. Que graça teria se a vida fosse só qualidades? Se eu tivesse só qualidades, se eu fosse perfeita, meu Deus, que graça teria se eu não fosse um pouquinho louca? Não ia ter graça, não ia conectar, ia ser uma coisa muito distante da minha realidade. Então, eu não ia conseguir dar valor à minha felicidade se eu não tivesse tristeza. Eu não ia conseguir dar valor a essa pele assim lisinha se um dia eu não tivesse espinha. Está entendendo? Para existir o bem, para você dar valor no bem, precisa existir o mal. Tem que existir o mal. Tem um livro maravilhoso que chama Sombras. Acho que é Ed Park. Ah, esqueci o nome do autor. Depois vocês me pedem em inbox que eu passo. Mas ele fala exatamente isso, que a gente precisa acolher a nossa sombra. Porque o que a gente faz, né? Quando as pessoas perguntam qualidades para a gente fala, eu sou simpática, sou carismática, sou comunicativa. Aí quando as pessoas perguntam para você, me fala um defeito seu. Aí você joga, sou perfeccionista.
E ainda faz cara de simpática, achando que perfeccionista é um defeito, sabe? A gente tem medo de olhar para os nossos defeitos, a gente tem medo de olhar para as nossas sombras, para os nossos padrões mentais que trazem interferência. E a gente precisa olhar para ele. Lembra que eu falei sobre o autoconhecimento? Que é um quarto escuro, fechado, e quando você começa a trabalhar, quando você olha para dentro, é como se você jogasse um fecho de luz e aí tudo clareia. Se tem só sombra aqui, se você nunca fala dos seus defeitos, se você nunca olha para o que está doendo aqui dentro, para suas crenças, para os seus medos, ele vai continuar ali. A partir do momento que você olha para ele, que você joga autoconhecimento, é como se tivesse um feixe de luz entrando e aí ilumina a sua sombra. Está entendendo que é preciso a gente olhar para dentro e olhar para as nossas sombras, que as nossas sombras são necessárias? Se eu não tivesse passado tanto perrengue na minha vida, se eu não tivesse caído tanto, eu não estaria com vocês hoje. Se a Marla não tivesse saído da live, eu não ia começar. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido. Ai, ai. É yin e yang, precisa do bem para existir o mal. O que a gente vai fazer aqui é te ajudar a olhar para o seu mal agora, te ajudar a olhar para suas sombras, não é isso, Mara? É isso mesmo. Eu perdi aqui porque eu acabei de entrar, não sei do que tu está falando. Eu acho que você está falando do... Estou falando que é importante para as sombras, que é importante a gente ver todo o que tem de ruim aqui dentro, né? Porque para existir o ruim... É importante ver o que a gente tem de ruim para a gente poder ver o que a gente pode... Travou de novo. Hoje tá difícil. Voltou? Oi, Catinha. Seja bem-vinda. Voltou. Voltou? Voltou. Então, eu vou tentar, eu entrei aqui no carro porque eu vou tentar mudar de lugar. A gente vai tentar ir para um lugar aqui que pega melhor a internet. Mas a gente vai falando, né? Porque a gente é dessas que a gente faz ao vivo e tá tudo bem, né? Então, assim, olhar para o lado sombra é importante porque não tem como a gente melhorar se a gente não olhar para esse lado sombra. A gente precisa aceitar que a gente tem esse lado sombra para a gente poder progredir, para a gente poder evoluir. Porque se isso não acontece, quando a gente não olha para dentro, quando a gente tenta, como fala, quando a gente tenta negar, né, o lado sombra, isso faz com que a gente não evolua e a gente acaba criando mais interferências internas ainda para a gente, né? Então, eu acho que olhar para o lado sombra faz parte da nossa evolução, faz parte da gente. Então, isso é muito importante. E como foi para você a sua caminhada? O seu olhar para dentro, o seu encontrar a sua sombra? Conta pra gente. Não foi nada fácil, viu? E continua não sendo, Karine, porque a nossa evolução ela é eterna, né? Ela é algo que ela não termina nunca. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais amor próprio, tenho muito mais autoestima, eu me amo muito mais, eu me conheço muito mais do que antigamente, mas eu ainda tenho uma longa estrada pela frente, eu ainda continuo na estrada do autoconhecimento, eu ainda continuo me conhecendo todos os dias. Por isso que eu gosto tanto de viajar, porque as viagens me trazem experiências. Elas me trazem autoconhecimento gigante, porque quando eu perco um voo, quando eu perco um trem, quando a mala se extravia, quando eu planejo algo que não dá certo, isso faz com que eu olhe para esse lado e fale assim, não, tá tudo bem, né? Eu posso errar também, eu me permito errar, porque é só errando que depois eu vou acertar, né? Então, esse lado sombra nosso, a gente costuma negar isso. Eu neguei por muito tempo, eu sempre quis ser muito perfeita, né? E essa perfeição,
ela só faz com que a gente se machuque, porque a gente se cobra tanto, a gente se chicoteia tanto, que a gente acaba se ferindo demais, né? Isso é E aí, verdade. com isso, a nota... Só fazer um adendo aqui, porque às vezes a gente fala, parece muito distante da realidade das pessoas, porque elas não conseguem conectar. Só que para prestar atenção em como você se trata. Ah, quando você erra, como você se trata aqui dentro? Porque a gente tem uma vozinha aqui dentro, e essa vozinha fala com a gente, não fala? Essa vozinha tá ali. Então, por exemplo, quando aparece uma venda, aparece um cliente, e você, por algum motivo, não conseguiu fechar esse cliente, como é que você fica depois? Será que você fica, puta que pariu, que burra que você é, por que você fez isso? Eu devia ter feito de outra forma. Quando você tem uma discussão com alguém, você não vai para casa e não fica mentalizando que eu devia ter falado isso, eu devia ter falado. Na hora que ela falou aquilo, eu devia ter falado aquilo outro. Ai, como eu sou burra. E tem gente que leva essa autocobrança tão a sério. Ontem mesmo eu estava assistindo um stories de uma cliente minha, ela estava falando, gente, são 10 horas da noite aqui, ó, e eu tô deitada para dormir, mas eu tô me culpando, porque eu não devia estar deitada. Eu podia estar trabalhando mais uma hora. Olha como é uma autocobrança que vem de dentro, que é a sua vozinha falando com você. E tem gente que externaliza isso, né? Tem gente que fica burra, 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 burra. Olha isso. Você já fez O tempo isso? todo. Eu já fiz muito isso. Tipo, eu tinha paniquito, né? Quando eu ficava nervosa, alguma coisa não dava certo, eu começava assim. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E olha esse movimento aqui. Esse movimento aqui de puxar os cabelos é autopunitivo. É eu me punindo, é eu brigando comigo, é eu me batendo, você tá entendendo? E a gente Sim. faz isso tão inconsciente que a gente não percebe que tá fazendo. Isso acontece com você que está assistindo, é triste, né? Mas precisa olhar para isso, precisa ver as nossas ações. Exatamente. Eu já fiz isso muito, Karine, né? Eu acho que a cobrança, a gente tem sempre, né? Essa autocobrança. Isso é normal, a gente se compara, a gente se cobra, mas o mais importante é a gente se acolher, né? A gente ter esse auto-amor com a gente. Errou, tudo bem, eu errei. A gente tá saber o que está fazendo, né? Porque tem gente que faz isso sem saber o que está fazendo, sem saber que é autocobrança, sem saber que inconsciente. Exatamente. Então, é por isso que eu, nos meus processos, eu vejo que isso é tão importante. Porque despertar essa consciência, né? Eu que trabalho com mulheres especificamente, despertar a consciência delas para elas entenderem, né? Para elas ficarem mais conscientes dentro do processo delas, né? Para que elas se respeitem, para que elas se acolham, para que elas se amem, né? Para que quando vier os problemas, para quando vier, né, as empreendedoras aí, quando vier situações difíceis, para que elas possam entender que elas são primeiramente humanas, né? A gente está aqui nesse mundo para evoluir e para todos os dias ser uma pessoa melhor. Mas para ser melhor, a gente vai errar. Para ser melhor, a gente vai ter momentos que a gente vai ficar triste, que a gente vai chorar, né? Mas é preciso olhar para esse lado também, como você falou, para o lado sombra, porque aí a gente pode ver o que a gente pode fazer de melhor, né? O que a gente pode fazer para ficar ainda melhor, né? Como ser humano e as nossas ações dentro do nosso negócio também. Como isso, na maioria das vezes, acontece no inconsciente, você nem percebe o que está fazendo. Quando a gente fala do inconsciente, é uma parte do nosso cérebro que parece que tampa a nossa visão. E aí a gente, sabe, faz sem saber o que está fazendo. Tipo, você pega o carro e chega no trabalho e eu te pergunto, como é que foi o caminho? Quem que estava no caminho? Quem que você viu no caminho? Você fala, meu, ninguém. Tipo, saí de carro, cheguei no trabalho. Sabe, você faz tão no automático, inconscientemente, que você não percebe o que você está fazendo. Primeiro passo para você despertar desse inconsciente é alguma coisa de chamar atenção.
Por que a galera tá despertando agora, que tem umas pessoas que falam que agora é o despertar da humanidade? Tá despertando porque Pachamama aí, mãezinha Terra, tá chacoalhando todo mundo. Tá botando todo mundo em alerta. Então você precisa ficar em alerta para você. Olha o que eu faço. Eu sempre deixo pendurado no meu computador. Escreve aí, é que vai estar virado para você, porque vai estar espelhado, né? Mas pega um post-it, escreve aqui e agora. Aqui e agora. E aí você espalha para a casa inteira. Toda vez que você passar e bater o olho no post-it, você se obriga a respirar e se perguntar o que está acontecendo ao meu redor. E aí eu quero que você olhe ao seu redor. O que está acontecendo? Foi assim que eu vi duas moscas acasalando. Foi assim que eu vejo várias borboletas passando. Foi assim que eu vi um urubu. E foi assim, exatamente assim, que eu vi a minha cachorra com um rato na boca semana passada, quando o rato mordeu na cabeça. E ela foi parar no veterinário com 10 pontos no nariz. Você precisa estar... Às vezes a gente está tão... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que a gente faz no automático, a gente não vê o que acontece. Olha ao seu redor. Você já reparou nas paredes da sua casa, no que está ao seu redor? Às vezes está na rua, né? Aí eu gosto de fazer isso na rua para ver o que as pessoas estão fazendo. Porque às vezes a gente passa tão rápido que a gente nem vê as pessoas que estão ao nosso redor, que são, tipo, nossa família do mundo aqui. Não vê eles. Então, despertar da cabeça, você está presente para o que está acontecendo. Então, quero que você faça o post-it, viu? Faz o post-it, prega o post-it lá, aqui e agora, tira uma foto e posta no Stories e marca eu e a Marla para a gente saber que você fez aí o seu post-it e está despertando para a consciência. Isso mesmo. Você fala da presença, você falou de praticar presença, né, de ficar presente. Ontem eu estava lá no meio da floresta também e vendo, né, tudo que estava acontecendo, vi várias coisas muito legais. Os animaizinhos, né, as cores, né, o cheiro, tudo que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia, o quanto as coisas simples é que nos fazem bem, né? Tudo que as pessoas procuram, que é aquela calma, né, aquela tranquilidade, aquele sossego, aquela paz de espírito, né, tá nas pequenas coisas. É você abraçar quem você ama, é você relaxar, né, naquele momento de estresse, é você receber uma florzinha, né, do seu filho que veio correndo da escola, enfim, de qualquer coisa. E aí eu vejo assim que as pessoas que empreendem, né, a gente que empreende, a gente está muito sempre preocupado, né? Existem desafios no nosso dia a dia, existem muitos, eu como empreendedora também, a Karine também, todas vocês que estão aqui, a gente tem todos os dias desafios, né? A gente não vai lá bater ponto, a gente não vai fazer uma tarefa lá que a gente faz todo dia. A gente tem que ser inovadora, a gente tem que ser criativa, a gente tem que ser multitarefa, a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas uma coisa é muito importante você ter em mente. Se você não se você não estiver feliz e realizada com você mesma, se você não estiver satisfeita com você mesma, com o que você está fazendo, nada do que você faz vale a pena, porque vai chegar uma hora que você vai estar tão estressada que você vai querer jogar tudo pro alto e vai querer, né, desistir. E é o que muita gente faz, né, Karine? No primeiro ano, às vezes, de empresa, desiste porque não consegue ter força para manter o negócio. Então, do que a gente está falando aqui? De você mudar teu mindset, de você... teu mindset é a mentalidade, né? De você a forma de pensar. Entender... Exatamente, de você se fortalecer como pessoa, você ficar forte, porque depois das situações que vierem, né, externas, você vai estar preparada, você vai estar blindada, né, contra qualquer coisa. Se você for uma pessoa que você não acredita em você, que você não confia no seu potencial, né?
Como é que você vai, na primeira oportunidade, no primeiro desafio que tiver dentro do teu negócio difícil, você vai desistir, você vai correr, né? Então, isso que a gente está falando aqui, fazer com que você se torne mais forte, né? Você precisa diminuir essas interferências que você tem interna, né? Das coisas, o medo, o julgamento, né? Tantas outras coisas aí, Karine, né? Que a gente tá falando. E é importante a gente falar que a sua sombra vai existir para sempre, tá? Você não acaba com a sua sombra. Você vai trocando de sombra no meio do caminho. Quando você era pequena, eu, por exemplo, eu morria de medo do escuro. Nossa Senhora, se me deixasse no escuro, eu cagava. Mudou, né? Eu também. Hoje meu medo é outro. Hoje eu morro de medo de perder alguém. Eu morro de medo de alguém morrer. Meu Deus do céu, se alguém morrer, eu mato a pessoa, porque eu vou ficar, não vou saber o que fazer, né? Então, seus medos vão mudando. É importante você olhar quais são os seus medos, seus anseios, as suas crenças hoje. Que a gente vai evoluindo, a gente vai deixando umas e pegando outras. Então, fato. Você não vai acabar com o seu medo de uma noite para o dia. Ai, Karine, eu tenho medo de fracassar. Eu não vou escalar os dedos aqui e amanhã você vai perder esse medo. Não. É um processo. Então, o que a gente faz, o que a gente trabalha geralmente, é para que você consiga minimizar os seus medos, minimizar as ações dele. Porque o medo é bom, o medo precisa existir, porque senão a gente sai por aí enfiando na cara onde não deve, falando coisa que não deve, e aí a gente se ferra. Então, o medo tem que existir, mas ele não pode atrapalhar a minha vida. É o que eu falo com os meus medos, tá ok, querido? Você fica aí, mas você se controla. Porque você começar a me pentelhar aqui, ó, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, ele não pode te travar. Ontem a gente falou, Marla, por exemplo, do medo de fracassar. O que uma pessoa, por exemplo, que tem medo de fracassar, pode se perguntar, pode ir trabalhando mentalmente para ir diminuindo esse medo? O que você indica? O que a pessoa pode fazer para diminuir o medo? Eu vou colocar aqui um pouco da minha história de novo, né? Como eu falei que eu gosto muito de viajar e as pessoas me perguntam muito, né? As mulheres que me seguem, enfim, em todo lugar que eu vou, quando eu falo que eu já viajei 25 países, que eu conto um pouco da minha história, né? Que eu abandonei 2 concursos públicos, um relacionamento de 13 anos, uma casa, 2 carros, um bom salário no Brasil para vir com 2 malas para Dublin. E trabalhar na limpeza, trabalhar em restaurante sem falar uma palavra em inglês, tendo no Brasil um trabalho excelente, que eu ganhava muito bem. As pessoas me perguntam, mas Marla, como tu teve tanta coragem de fazer isso? Né? A coragem é para muitas pessoas algo muito incrível, né? E para mim também. Mas como a gente sabe que a coragem, ela nada mais é do que a ausência do medo, né? Quando você tem coragem é porque você não tá com medo. Ou você... Desculpa, eu já tô falando besteira. A coragem, ela não é a ausência do medo. É você fazer apesar do medo. Desculpa. Ter coragem não é não ter medo. É você agir apesar do medo. Então foi o que eu sempre fiz. Eu sempre tive medo. Só que eu nunca deixei o medo me dominar. Então, o que eu fiz sempre com o medo? Eu olhava para a situação, eu ficava com medo e eu falava, não, eu vou fazer um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho. E eu ia fazendo um pouquinho de cada vez. Eu não saí de uma cidade de 7 mil habitantes para rodar 25 países de uma vez só. Eu não saí do Brasil e larguei tudo e vim para Dublin de um dia para o outro. Teve vários fatos que aconteceram e que eu tive que ir dando um passinho de cada vez. Então, para você diminuir o medo, para você agir apesar do medo, né? Para você diminuir qualquer interferência interna que você tem, você precisa fazer uma ação pequena, né? Agir um pouquinho de cada vez, para aquilo ir diminuindo aos poucos, né? Então a minha dica é, faça uma pequena ação. Se você está com medo de fazer, você quer muito fazer uma viagem, um mochilão de 1 ano pela Europa, não faça isso. Pegue e vá
pega o teu carro, se você nunca saiu sozinha, e vá até a tua próxima cidade. Isso já é uma baita de uma ação, né? Então, é isso que as pessoas às vezes elas ficam preocupadas e elas querem atingir o topo, né? De uma vez só. E aí elas acham que, como elas têm medo, elas se paralisam, né? Porque aí é o medo, claro que o medo pequeno vai aumentando, quanto mais a ação que você quer fazer, mais o seu sonho, o medo vai ficando maior, né? Então vai fazendo um passinho de cada vez. É isso que eu fiz Exatamente. sempre na minha vida. Um pouquinho de cada vez. De grão em grão, a galinha enche o papo. A Vai aos galinha enche o poucos. papo. Aprende aqui com a mineirinha, vá comendo pelas beiradas. Começa, você não tem ideia de quanto você ser 1% melhor a cada dia, no final dá um montão de porcentagem de que você é melhor. Que a Marla tá dizendo aí, lembra? Olha o que ela falou. Eu tinha medo e aí eu comecei pequeno. Eu coloquei para mim, eu vou fazer só isso aqui. Eu vou viajar só para uma cidade. Eu saí de uma cidade de 3 mil habitantes foi para uma de 10, que não assusta tanto. Essa é uma alternativa. E o que eu sempre indico muito, anota aí, é você se perguntar. Se pergunta, você olha pro medo. Tá bom, você me fala, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não conseguir vender, eu tenho medo de passar vergonha. Tá ok. Você tem esse medo, esse já é um grande passo, porque você já trouxe para a consciência esse medo, mas e agora? O que que você pode fazer para esse medo não te atrapalhar? Você precisa se perguntar isso. O que que eu posso fazer? A gente não se pergunta, a gente não se permite pensar, a gente não se permite parar e olhar para dentro. Você precisa Isso se é o perguntar. quê? É autoconhecimento, né, Karine? Cada vez que a gente se pergunta, né, seja qualquer pergunta que você faça para si mesmo, você estar se conhecendo. Você está se conhecendo cada vez mais. E eu falo assim, no momento que você se pergunta uma vez e você se dá aquela resposta, né? Aquilo já não é mais novo para você. E aí, na próxima vez, você já vai saber o que fazer, porque você já se perguntou e você já tem a resposta. Então, o que falta para as pessoas, às vezes, é elas fazerem essa busca, né, interna. Elas querem muito procurar respostas externas. E é muito bom a gente estudar, a gente fazer curso, a gente buscar o conhecimento fora. Precisa também, né? Mas o mais valioso conhecimento está aqui dentro da gente. Então, o autoconhecimento é incrível. E as pessoas não param para pensar em si, não param para se perguntar, né? E aí fica aí num loop infinito, porque o medo faz a gente rodar em círculo. As nossas crenças, que é o que a gente acredita, faz a gente ficar andando em círculo, faz a gente não evoluir. As crenças limitantes nos puxam para trás. Então você tem que se perguntar, né? Poxa vida, o que que esse medo está querendo me dizer? O que que eu preciso fazer para minimizar? Karine, você tá me ouvindo? Porque alguém Tô. colocou aqui que tá escutando uma música e que não dá pra ouvir nada. É eu, será? Não, Ou é você? pessoas indesejáveis. Ah, entendi, entendi. Ah lá, ele falou, desculpa, é robô, Ah, indesejável. tá, Como é que a gente entendi. faz? Uma interferência externa. Olha, existe interferência interna que vem da gente, existe as externas, que são coisas que acontecem que a gente não tem controle. Como é que a gente faz para controlar interferências externas? Quando aparecer um cara desses, aí foi meu celular, que usa robô para fazer contato com pessoas, o que que você faz para minimizar essa interferência? Dá um bloco nele, bloqueia ele e pronto, acabou. É, é Aí, muito agora ele tá legal, falando, né? se não for robô, amigo, tá tudo bem. Mas se for robô, você vai levar um bloco bem grande, hein? Porque eu odeio robô. Eu vou bloquear mesmo. Foi um erro, então me desculpa. Como é que faz pra gente? Ignora o erro, continua a live aqui e tá tudo bem. E tá tudo Mas certo. voltando no que a gente estava falando, você precisa sim, tentar ir lá fazer o caralho do desafio, porque as pessoas também não dão valor nas coisas que é de graça. Pergunta se alguém já foi lá fazer. Não,
Ai, tá tudo bem, linda, tá tudo bem. As pessoas precisam olhar para dentro, ir lá, fazer o desafio, ver o que está acontecendo dentro delas e se perguntar: poxa, descobri que eu tenho esse medo. Como é que eu faço para minimizar? Entende que é minimizar? Você ir descendo uma escadinha, um degrau de cada vez? Como é que eu faço? De 0 a 10, o quanto esse meu medo está me afetando? Ai, está me afetando em 8. Como é que eu faço para levar esse medo para 7? Uma açãozinha pequenininha que vai levar esse medo para 7. O que eu tenho que fazer, hein? Olha, a Mara falou aí que ela tinha o medo dela. Quando eu comecei, sabe uma coisa que paralisava, que me deixava muito para baixo? E aí eu não conseguia voltar e continuar no meu negócio? Eu tinha muito medo de levar não. E quando eu comecei, é óbvio, eu levava não. Ninguém conhecia o meu trabalho, ninguém sabia o que eu fazia, ninguém entendia tudo isso. Então eu levava muito não. Eu fazia proposta para empresas para dar treinamento e a empresa virava para mim e falava: não, querida. E eu voltava para casa e comia, e chorava, e bebia, e não trabalhava por 2 dias. Eu ficava literalmente muito mal, porque eu pensava: meu Deus, ninguém quer, ninguém vai me contratar. Eu precisei olhar para isso e me perguntar: tá bom, eu tenho medo de levar não. Porque sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a não entregar mais propostas. As pessoas me pediam e me falavam: ai, cara, queria fechar um processo de mentoria de marketing com você. Quando você vai abrir vagas? Aí eu falava: não vai ter vaga, não, já está lotado já. Ai, Cal, eu queria fazer um processo de coach. Como é que faz para eu fazer o processo de coach? Só daqui 3 meses que eu vou abrir vaga. Não tinha um cliente, não estava recebendo R$ 1, não estava trabalhando, mas o meu medo me fazia mentir para as pessoas, porque eu tinha medo de oferecer, de falar o meu preço, e a pessoa falar: não quero. Não. Então, eu mentia, eu falava: não tem horário, não tem agenda, não preciso de cliente. E Porque quantas pessoas, né, Karine, deixam de crescer os seus negócios, né? As empreendedoras aí, às vezes, poderiam crescer os seus negócios, expandir os seus negócios, mas elas têm medo, né? Não só o medo, a gente está falando do medo aqui porque é um dos sentimentos que mais paralisa a gente, né? Mas existem várias outras interferências internas, né? Uma interferência interna que eu ouço muito, né, das minhas clientes é: eu não sou boa o suficiente, né? É o achar que eu não sou boa o suficiente te trava, não te leva a lugar nenhum. E olha, o que eu fiz, né? Eu precisei olhar para mim e me perguntar: tá bom, querida, o que você precisa fazer para minimizar esse medo de levar um não, de alguém negar o seu serviço? E aí eu fiz Então, um combinado comigo que funciona até hoje. Sabe o que eu fiz? Eu combinei comigo que eu sabia que se eu levasse o não, eu ia ficar mal, eu ia ficar muito medo, com muito medo, né? E aí ia ficar triste, chorona, ia ficar em casa sem trabalhar. E isso demorava aí uns 2 dias para eu voltar ao normal. Então, eu sabia que se eu fosse e levasse um não, eu ia ficar mal. Eu pensei o quê? Eu preciso de arrumar uma solução para quando eu ficar mal. Porque se eu arrumar uma solução, fui lá, levei um não, fiquei mal. Se eu arrumar um jeito de voltar mais rápido, de não ficar 2 dias depressiva, para mim vai ajudar mais o meu negócio. Então, o que eu fiz? Falei assim: tá bom. Aí eu combinei comigo: tá bom, vou oferecer, vou fazer a proposta, vou mandar o contrato, tudo certinho para as meninas que me procuraram. E se elas disserem não para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma vaga para bônus. Eu vou dar de presente para alguém o meu e-book. Eu vou fazer uma boa ação para alguém, que essa boa ação vai me alimentar, vai me deixar feliz, porque quando eu ajudo alguém, eu fico feliz e aí eu me recupero mais rápido. que Então, massa. meio que eu criei para mim. Tem alguém do grupo EMI lá? Se você tá no grupo que tá lá EMI, é porque você deu sorte que alguém me deu um não muito grande e eu criei aquele grupo. Pois é, olha aí, de uma coisa ruim vem uma boa. Quando eu levo um não, eu preciso me recuperar. Para eu me recuperar, eu preciso fazer uma coisa boa. Seja aí na foto de alguém comentar sua linda, seja aí falar com uma amiga que eu não falo há muito tempo, seja mandar um áudio para alguém, seja ensinar alguém a fazer uma coisa.
E aí, Marla, eu arrumei um jeito com o meu medo, ótimo, porque eu montei o grupo. Todo dia tem dúvida no grupo. Todo A dia eu ajudo gente, alguém. a gente Todo dia chama eu isso, ajudo. a gente chama isso de os gatilhos mentais, né? Quando você sabe qual é o teu gatilho, tá? Vou receber um não. Então, o que que eu vou fazer? Não é o que você, porque você vai sentir, né? Que nem você falou, você não pode controlar o que você vai sentir, porque automaticamente você já sabe que você vai ficar mal. Então, assim, né? Que você não consegue controlar. Então, o que que eu posso fazer depois disso? Né? Eu, por exemplo, quando eu fico triste, quando eu fico para baixo, o que eu já sei que vai levantar a minha energia é música. Então, quando eu me sinto para baixo, eu vou lá, pego meu fone e coloco para ouvir. Isso imediatamente levanta o meu alto astral. Então, é o que você vai fazer com a situação. Não é o que você sente, mas o que você vai fazer com aquilo. Qual é a ação que você vai fazer para poder sair daquele estado, né? É isso que você tem que fazer. Pois é, teve alguém aqui que mandou que tinha medo do julgamento. Então fica aí para você a reflexão. Parabéns por você saber que você tem medo do que as pessoas vão falar de você, tá? Isso já é um grande passo. Foda-se É o as primeiro. pessoas que ficam falando que isso é balela, é blá blá blá. Não, isso é real na sua cabeça. Isso existe na sua cabeça, então você tem que tratar isso como uma realidade. Se você olha e fica pensando que é mimimi seu, você nunca vai conseguir resolver esse problema. Primeiro passo, reconhecer. Eu tenho medo de ser julgada, sim, não sei o que acontece dentro da minha cabeça, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Beleza. O que você pode fazer para minimizar esse medo? O que você pode fazer para levar esse medo, por exemplo, de 9 para 8? Qual a sua pequena ação? O que você vai fazer de hoje até semana que vem para minimizar esse medo? E aí, quando a gente fala do medo do julgamento, eu posso conversar com as pessoas e explicar o que eu vou fazer para quando eu fazer, elas não se assustarem e me julgar. Quando alguém me julgar, quando alguém falar mal de mim, eu posso escrever uma carta do bem para essa pessoa. Eu posso me desculpar essa pessoa, mesmo ela não ter pedido desculpa. O que eu posso fazer também? Eu posso, toda vez que alguém me julgar, fazer uma coisa boa para outra pessoa. Como eu faço, eu ajudo outras pessoas. Enfim, arrume seus gatilhos. Escreva aí no papel agora. Fica aí o desafio para você. A gente está encerrando essa live com a linda Marla, porque daqui a pouco o Facebook, o Instagram expulsa a gente daqui, porque a gente fala pouco, né? E você tá Vai vendo? Os cortar, vai corações cortar. lindo, que lindo. Então, para você. Vi, lindos. Obrigada, obrigada. Karine, eu queria agradecer pelo teu convite. Desculpa a interferência externa, faz parte da vida. É algo que está fora do nosso controle, né? É como o Covid aí, 19, que a gente não tem controle, então eu só posso ter controle sobre mim, né? Sobre as minhas ações. Então, sobre o que a gente não tem controle, não tem o que fazer. A gente pode fazer o nosso melhor. O que estava no meu controle é eu entrar dentro do carro, sair e ir para algum lugar que pegasse melhor a internet. Foi o que eu fiz. Então, espero que essa nossa live ajude aí um monte de gente, né? Tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo vão repassar para outras e depois muitas pessoas vão assistir também, tanto no teu Insta como no meu. Então, fica aí as dicas, faça essa ação, coloque no papel, né? Quando você sentir essas interferências internas, teus medos, tuas inseguranças, né? Medo de julgamento, tudo que tá aí que te atrapalha, coloque no papel, né? O que você pode fazer para minimizar isso? Uma pequena ação. E vai caminhando, porque esse é o processo, né? Caminhar aos pouquinhos e você vai chegar lá. E meninas, Obrigada. não deixem de ir no perfil da Marla e seguir a Marla. Porque a Marla, para mim, ela é o contrário de mim, tá? Eu sou meio... Ela é mais amorzinha. Eu sou executora nata, ela é a comunicativa nata, então ela é mais amorzinha.
mas é com ela que eu aprendo sobre medo e sobre coragem. É com ela que eu aprendo a enfrentar os desafios do meu dia sem mimimi, sem reclamar. O que essa mulher passa de perrengue na vida, nessas viagens dela, menina, você precisa ir lá ver. Então, corre pro perfil dela que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Ela é um mulherão da porra e tem muito para te ensinar. Um beijo, Sua querida! linda. Beijo.